Quando eu devo me preocupar com o diagnóstico de lipedema? Quais são os sintomas mais comumente observados nas pacientes que já têm um diagnóstico fechado? Vamos falar sobre isso? Eu sou Luiz Manfrim, cirurgiã plástica e CEO aqui do CELIP, Centro Especializado em Lipedema. E uma das perguntas que mais são feitas aqui é: doutora, eu tenho isso e aquilo, devo me preocupar? Será que eu tenho lipedema? Bom, a boa notícia é o diagnóstico do lipedema ele costuma ser muito tranquilo. Por quê? Porque o quadro clássico de desenvolvimento da doença ele é presente em mais de 80% das mulheres. 20% vão fazer parte daquele grupo desafiador que vão necessitar muito mais do que uma simples consulta, um simples atendimento, e a gente vai precisar sim fazer um bom preparo, uma boa anamnese, exame físico e muitas vezes até mais de uma consulta. Quais são os sintomas que me trazem, que deve ligar aquele alerta, assim, bem provável que seja lipedema? E vamos lá, primeiro sintoma comum que as mulheres elas apresentam, lógico, existem uma pequena porcentagem de mulheres que não vão ter esse sintoma, mas grande parte vai ter, que é a dor. O que eu falo sobre a dor na gordura, a dor na perna, ela tem vários tipos diferentes. E ela é diferente, inclusive, na região da perna. Cada região vai ter um tipo de dor. Tem paciente que tem dor no joelho, tem paciente que tem dor na panturrilha, paciente que tem dor no quadril e tem paciente que não tem dor nenhuma. Mas o que eu percebi é que, na verdade, a grande parte das pacientes que falam que não tem dor é porque elas já toleram a dor há tanto tempo que elas passaram a acreditar que aquilo é normal. Isso eu já percebi. Então, muitas vezes, o paciente fala, não tenho dor, e eu aperto aquela perna, ela fala, ai, doeu. Isso não é normal? Não, não é normal, isso é dor. A dor, ela tem vários tipos. Ela pode ser uma dor em peso, uma dor tipo uma facada, uma dor tipo uma queimação, uma dor de lágrimas. Gente, a dor, ela pode ser tão intensa quanto a dor de um infarto. E muita gente menospreza essa dor. Bom, outros sintomas. Sensação de inchaço. Doutora Elô, por que sensação de inchaço? Por que você não fala inchaço? Porque o inchaço na medicina, o edema propriamente dito, ele significa líquido fora do vaso, tá? É como qualquer coisa que jogue líquido para fora do vaso, ele vai causar um inchaço verdadeiro. Nesse caso, nós não teremos um edema verdadeiro. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de excesso de líquido livre. Existe um excesso de líquido na matriz extracelular na forma de um gel. Só que ele não é visível a ultrassom. E é por isso que quando você aperta a perna dessas mulheres, não faz aquele cacifo, não fica afundadinho, porque o inchaço ele é inflamatório. Mas falar para uma paciente que sente o inchaço do lipedema, que ela não tem o edema verdadeiro, aí eu não faria isso não, tá? Porque existe uma sensação muito grande de inchaço. Outro sintoma muito comum e um dos mais difíceis de serem controlados são os edemas fáceis, contusões fáceis, roxinhos espontâneos. Sabe aquele roxinho que aparece na sua perna e você não sabe como ele apareceu? E mais do que isso, você costuma perceber que você tem até de forma frequente esses roxinhos. Parece até que você acordou assim. Será que você bateu à noite? Bom, existe sim a chance de você ter batido, né? A gente sabe que dependendo do acúmulo de gordura que a gente tem nas pernas, a gente tem uma alteração do centro de gravidade, você pode ter uma tendência maior à queda. Como você tem uma doença que te traz fragilidade capilar, os seus vasos eles são mais frágeis, mais porosos, existe uma tendência maior ao sangue extravasar a pequenos traumas. Mas também existe a possibilidade desse sangramento ter acontecido simplesmente pela inflamação. Simplesmente porque você se estressou mais do que o normal, não dormiu muito bem, ou você se alimentou de forma errada, ou você fumou, e aquilo vai fazer com que apareçam os roxinhos. Sabe o roxinho que a sua avó falava, isso aí é estresse? Pode ser, tá? Então, esses roxinhos espontâneos também são bastante característicos. Bom, a gente gosta, os sintomas basicamente eu gosto de falar desses três. Existem vários outros que vão nos levar a fechar um diagnóstico, mas existe uma situação que nos ajuda muito, que não chega a ser um sintoma, um sinal, mas que te ajuda a diferenciar se aquela gordura da sua perna é de fato uma gordura da inflamação do lipedema
Ou se uma gordura do excesso de peso, que é você simplesmente olhar seu pé e sua mão. Os pés e as mãos de pacientes com lipedema costumam ser poupados, então é muito magrinho, né? Então é aquele pé que é seco. Pacientes que têm obesidade, eles vão ter um pé mais gordinho, vão ter uma mão mais cheinha. No lipedema, não. A não ser que a gente tenha associação com obesidade, certo? Então, observe esses sinais, observe esse sintoma e feche o diagnóstico através de uma desproporção. Se você é aquela paciente que se olha e sempre se viu diferente no sentido de cintura fina e quadril largo, eu tenho certeza que você é aquela pessoa que durante toda a sua adolescência sempre foi alvo de muito elogio, porque é um corpo muito feminino e que é o alvo de desejo, de sonho de muitas meninas, muitas mulheres. Então, cintura fina e o quadril largo. Para a mulher com lipedema, isso é algo que é muito tenebroso, porque a mulher com lipedema, ela se enxerga sempre acima do peso pelo fato de ter um quadril largo. E o que ela nunca soube é que todas as outras pessoas invejavam esse corpo, porque é o corpo mais feminino que a gente tem. Cintura fina e quadril largo. Para a mulher com lipedema, isso não é tão interessante assim, porque ela se enxerga como se ela estivesse sempre acima do peso. Então, essa desproporção que piora ao longo do tempo, porque piora principalmente nas gestações, depois piora na menopausa, é algo muito característico da doença também, porque a paciente desenvolve uma piora da gordura nos membros e não desenvolve a piora da gordura central abdominal. Certo? Agora eu quero que você fale para mim se algum desses sinais, sintomas você já analisou e você tem e você gostaria de passar por uma consulta ou de fechar um diagnóstico, que eu falo para vocês o que deve a gente fazer.